Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 10, que tem como tema a aliança e o modelo. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, lição 10, Aliança e o Modelo. E o verso áureo diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 24, verso 3. Como Deus, Criador e Redentor, o Senhor desejava estar com seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com Ele. No entanto, se relacionamentos significativos com outras pessoas só se constrói com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Ele. Em termos práticos, significa estudar Sua palavra, no qual Deus fala conosco, orar quando abrimos o coração para Deus e testemunhar aos outros sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo, envolvendo-nos na missão de Deus. À medida que o Senhor nos abençoa, seremos um canal de bênção para os outros. O foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Hebreus 12, verso 1 e 2. Ao nos conectarmos com Ele, Deus nos capacita a seguir os seus ensinos, o que significa obedecer Sua palavra. Não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo do tempo do fim seja descrita como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, verso 12. Na verdade é simples, amamos a Deus e por causa desse amor o obedecemos. Então, o que nós temos que fazer aqui? O foco deve estar em Deus. O que você tem que fazer? Obedecer a Sua palavra, estudar a Sua palavra. Na Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, o que é Deus falando com a gente. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você através da Sua palavra. Quando você vai se conectando com Deus, Ele te capacita para seguir os seus ensinos. E quando você vai seguindo o ensino de Deus, Ele te capacita para falar da Sua palavra para as outras pessoas. Falar sobre da ressurreição de Cristo e da volta de Cristo. Falar o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque as pessoas não sabem. O que Jesus fez? Ele morreu por nós, derramou seu sangue, e Ele está no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós. É isso que Jesus está fazendo. Quando Jesus saiu do santuário celeste e falou, basta, colocar um ponto final, e Ele voltar, aí Ele vai buscar a igreja dele, que obedece a Ele, que tem comunhão, que teve comunhão com Ele, que estudou a Sua palavra, se firmou na verdade, se converteu, se arrependeu e se entregou a Jesus. Vamos aqui para a parte de domingo. O livro e o sangue. Em Êxodo 24, verso do 1 ao 8, quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e seu povo? Esse sangue que Moisés borrifou no povo era o sangue de Cristo, o sangue da aliança. O Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Para nosso Senhor, o mais importante não é o objeto ou cronograma, mas a pessoa. Assim, Ele dedica bastante atenção às pessoas
e o propósito principal de suas ações é construir um relacionamento pessoal com os seres humanos. Afinal, um Deus que é amor, em 1 João 4,8, teria que ser um Deus que se importasse com os relacionamentos. Pois como pode haver amor sem relacionamentos? Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." Em João 12, verso 32, Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético, na doutrina correta ou em um conjunto de ações adequadas, mas acima de tudo em um relacionamento pessoal e profundo conosco. As duas instituições estabelecidas na criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 tratam do relacionamento. A primeira envolve relacionamento vertical com Deus, que é o sábado, e a segunda, relacionamento horizontal entre os seres humanos, o casamento. A confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com seu povo. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes: "Tudo que o Senhor falou, faremos", que está lá em Êxodo 24, verso 3 e 7. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder. O sangue que Moisés borrifou no povo é o que? O sangue da aliança que foi aspergido, que foi borrifado sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Então esse sangue é o que? É o sangue de Cristo, aquele animalzinho que morria, que Moisés pegou aquele sangue daquele animal, colocou numa bacia, depois borrifou sobre o povo. Era o sangue de Cristo, que simbolizava o sangue de Cristo. Esse sangue era a aliança que Deus fez com o seu povo, que somente pelos méritos de Cristo Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos receber o quê? Uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto, do poder de Deus, de sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso, à nossa disposição, facilmente caímos, não é verdade? E por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquela época no Sinai, quanto é para nós hoje. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus. A ajuda só vem de Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, que nós fazemos o bem. É você ter um relacionamento aceitando a Deus, obedecendo a sua verdade. É isso que Deus quer de nós, obediência. É um relacionamento com Ele, uma comunhão com Deus, porque Deus nos criou para a gente termos uma comunhão, um relacionamento com Ele. A parte de segunda, vendo a Deus. Em Êxodo 24, verso do 9 a 18, que experiência extraordinária foi vivida pelos líderes de Israel? Que experiência esses líderes de Israel tiveram com Deus? Após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente o Sinai. No início da subida, Moisés não estava sozinho. Ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Para os líderes, aquela foi uma experiência suprema. Qual foi a experiência suprema que eles tiveram? Eles viram a Deus, o que chamamos de teofania. E 2 vezes o texto destaca essa realidade surpreendente. Foi também um momento para que os líderes, comendo junto, selassem a aliança com Deus. Foi um banquete. Quem foi o anfitrião desse banquete? Foi o Senhor. E Deus honrou aqueles líderes. Deus honrou. Aqueles líderes foram muito honrados por Deus. Essa foi a experiência que eles tiveram. Eles viram a Deus e jantaram com Deus. Foi um banquete que eles fizeram ali.
quando subiu com Moisés no monte Sinai. Tiveram um banquete com Deus. Essa experiência que eles tiveram foi para que selassem a aliança. Que aliança é essa? A obediência, obedecer a Deus, as leis de Deus. Foi para isso que eles tiveram essa experiência. Olha que experiência que esses líderes tiveram de ver a Deus, de fazer um banquete com o Senhor ali. Olha a experiência que eles tiveram, extraordinária. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos e até certo ponto hoje, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, elas prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse, uma parte, a outra tinha o dever de vir ajudar. Ser convidado para uma refeição era um tratamento especial que não era estendido a todos. Ao mesmo tempo, recusar um convite era um dos piores tipos de insultos. Esse fato nos ajuda a entender as histórias do Novo Testamento, em que Jesus Cristo foi duramente criticado por comer com pecadores, que está lá em Lucas 5, verso 30. Então Jesus ele foi criticado por comer com pecadores. Jesus ele levou o que para esses pecadores? Para eles se arrependerem dos seus pecados, aceitar a Jesus, aceitar a salvação. Foi para isso que Jesus comeu com esses pecadores. E os fariseus criticaram Jesus para ele fazer isso. Os fariseus, eles não eram convertidos. Eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não eram convertidos. Eles não foram transformados. Por isso que eles criticou Jesus por comer com pecadores. E quando os crentes celebram a ceia do Senhor, eles também estabelecem esse vínculo próximo com os outros crentes que são pecadores como eles. Durante essa refeição, quando celebramos a ceia, o que acontece lá? Acontece o que lá nessa refeição? Celebramos o que? O perdão. Celebramos também o perdão e a salvação que temos em quem? No padre? No pastor? No bispo? Encontramos em quem essa salvação? Somente em Jesus. Nós celebramos o perdão e a salvação que temos em Jesus quando nós celebramos a ceia do Senhor. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés, mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Quem que subiu com Moisés no monte, que caíram em pecado e perderam a sua vida? Que está lá em Levítico 10, verso 1, 2 e 9. É Nadab e Abiú. Levítico 10, vamos ler. Nadab e Abiú, que viram o Senhor, que fez um banquete com o Senhor, mas eles não estavam transformados, não estavam convertidos. Eles perderam a vida e caíram em pecado e perderam a vida. Por quê? Vamos ler aqui o verso 1. Levítico 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. Então, Deus não aceitou a oferta de Nadab e Abiú, porque não estava conforme na lei de Deus. E o verso 2, de repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. Por que Deus saiu fogo? Queimaram eles? Porque eles entraram com incensário, com fogo estranho dentro do santuário.
estavam indo contra leis de Deus. E não era permitido entrar com fogo estranho. E o verso 9. E também não poderia entrar no santuário. Também, olha só. Não poderia entrar no santuário quem tivesse bebido vinho ou cerveja. Não poderia entrar também com bebidas alcoólicas dentro do santuário. Porque a presença de Deus estava ali. Eles foram avisados. Eles subiram ao monte, viram a Deus, fizeram um banquete com Deus, mas eles não estavam convertidos, os 2 filhos de Arão. Por isso que eles morreram, porque eles foram contra a lei de Deus. Eles conheciam a verdade. Como eu falei, não estavam convertidos, não estavam transformados. Olha só, embora tivesse vivido uma experiência tão profunda com Deus, que Nadab e Abiú viveram essa experiência com Deus tão profunda, não foram transformados ou convertidos por ela. Eles viram a Deus, era para eles aquele momento ser transformados e ser convertidos. Não foi isso que aconteceu. Eles permaneceram no pecado e perderam a vida por causa da desobediência. Eles foram avisados, mas eles foram desobedientes. Eles foram contra a lei de Deus. Por isso que eles morreram. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. Você pode ter a verdade. Você pode ter a verdade. Eu tenho a verdade. Mas você ainda permanece no pecado, faz coisas erradas, então você não está na verdade. Você fala que está, mas você não está. Você também não está convertido. Quando você está convertido e você está na verdade, você é transformado. Aquilo de errado que você fazia antes, você não faz mais. Você deixa de lado. É isso ser uma pessoa transformada e convertida. Que deixa o pecado, que abandona o pecado. Foi isso que não aconteceu com Nadab e Abiú. Eles permaneceram no pecado e perderam sua vida. Eles tinham a verdade, mas não foi transformado. Por isso que eles morreram. Depois de terem vivenciado tudo isso, aqueles homens deveriam ser os últimos a cometer o que, tragicamente, fariam mais tarde. Eles deviam ter na consciência: olha, eu não posso entrar com bebida alcoólica dentro do santuário. Eu não posso entrar com fogo estranho dentro do santuário. Deus me avisou, então eu vou obedecer a Deus, porque se eu fizer isso, eu vou morrer. Eles não pensaram assim. Eles fizeram tudo contra a lei de Deus. Parte de terça. Poder para obedecer. Em Ezequiel 36, verso do 26 a 28, como a obediência acontece em nossa vida. Como a obediência acontece em nossa vida. Como você obedece a Deus? Como a obediência acontece em nossa vida? Quando você se rende ao Senhor. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração. É isso que é obedecer ao Senhor, ser transformado, ser convertido e obedecer ao Senhor, se render ao Senhor. Isso é a obediência que acontece em nossa vida. Em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. O israelita declarou: obedeceremos a Deus, que está lá em Êxodo 19, verso 8 e 24, verso 3 e 7. A obediência é importante, mesmo que a Bíblia ensine que nós, seres humanos, somos o quê? Frágeis, deteriorados e pecadores. Essa triste verdade foi revelada não apenas na história do antigo Israel, mas pela história de todo o seu povo. Como então podemos seguir a Deus fielmente? A boa notícia
é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer essa ajuda. Ele nos capacita a fazer. Essa ajuda não está dentro de nós, mas vem de fora, vem de Deus, permitindo-nos fazer o que Deus requer. É obra de quem? É obra de Deus, é obra dele. No cerne do seu resumo teológico, Ezequiel deixa essa verdade bastante clara. Somente Deus pode fazer o quê? Realizar um transplante de coração. E ele faz removendo nosso coração de pedra, substituindo por um coração sensível de carne. Quem que pode fazer isso? Somente Deus. Ele pode te dar um coração de carne. Olha o que Josué falou. Josué lembrou ao seu público: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Josué 24, verso 19. Podemos decidir seguir a Deus. Esse é o nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele. A nossa escolha é o quê? A obediência vem da onde? De nos render ao Senhor, de nos render a Ele. Somente Deus pode te dar um coração de carne. Somente Deus pode tirar aquele coração de pedra que você tem e te dar um coração de carne. Momento a momento, dia a dia. E isso porque não temos o poder de colocar em prática nem mesmo nossa escolha consciente de servi-lo. Mas, olha aqui, mas quando entregamos nossas fraquezas a Deus, Ele nos tornará forte. Quando você se entrega as suas fraquezas a Deus, Ele faz de você forte, porque Ele está com você ali a todo momento. Quando você se rende a Deus, Ele faz você forte. Quando você entrega as suas fraquezas para Deus. Olha o que Paulo disse aqui em 2 Coríntios 12, verso 10. Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo disse isso. Quando o apóstolo Paulo estava ali fraco, caído, ele se rendeu ao Senhor. Ele falou: Senhor, toma aqui as minhas fraquezas. Foi aí que Deus falou para ele: então eu vou fazer de você forte. Quando você se rende ao Senhor, quando você obedece ao Senhor. É isso que Deus faz com você. Mas você tem que se render ao Senhor, como o apóstolo Paulo fez. E nós temos que fazer isso, nos render ao Senhor. Em Ezequiel 36, verso do 24 a 30, está dizendo: observando todas as vezes em que ocorre a palavra eu, Deus traz de volta, purifica, tira, dá, põe e faz com que você possa observar fielmente a sua lei. Qual que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos é a lei de Deus. Os 10 mandamentos está ali o caráter de Deus. Os 10 mandamentos está ali a obediência que você vai ter com Deus. Se você obedece à lei de Deus, você é abençoado por Deus. Você é abençoado, porque os mandamentos de Deus são para nós. Não foi só para o povo de Israel. Os 10 mandamentos são para nós. Deus colocou as suas leis em nossos corações. A lei de Deus tem que estar em nosso coração. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é boa. A lei de Deus, ela mostra o pecado que você está fazendo de errado. A lei de Deus mostra isso para nós. Agora, se você não obedece a Deus, você não vai obedecer a sua lei. Se você não obedece a Deus, você não ama a Deus. O que Jesus fala em São João 14, verso 15? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você ama Jesus? Então você vai guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele obedeceu os mandamentos do Pai. E no seu amor permaneceu. E nós hoje, se nós obedecemos a Deus, nós permanecemos no seu amor. Porque os mandamentos de Deus é amor. A lei é amor.
O amor é o cumprimento da lei. Então, se nós obedecemos a Deus, nós obedecemos a sua lei. O que ele está fazendo? Você fará, ele se identifica com você. E se você se conectar intimamente com Deus, as ações dele serão as suas ações. É isso que vai acontecer. As ações dele serão suas ações. A união entre Deus e você será dinâmica, poderosa e vibrante. Novamente, a ênfase do texto está na ação de Deus. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, verso 37. Deus o que? Ordena que as pessoas obedeçam. Ele dá o poder para fazer, lhes dá o poder para fazer isso. O que Deus requer do povo? Ele o ajuda a fazer. A obediência é um dom de Deus. Não apenas nossa realização, assim como a salvação também é um dom divino. A salvação é um dom divino. A salvação vem da onde? Pela graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E a obediência é um dom de Deus. Não é um dom nosso. A salvação não é um dom nosso. É um dom de Deus. É Deus que te dá tudo isso quando você se rende a Ele, quando você se entrega a Ele de todo o seu coração e se converte e se arrepende dos seus pecados. Deixe o erro para lá. Se entregue a Jesus. Se volte para Jesus hoje. Se você está longe de Cristo, se volte para Jesus. É isso que você tem que fazer. Amanhã eu entrego a Jesus. Não é hoje. Tem que começar hoje. A obediência tem que ser todos os dias. É obedecendo a Deus, a sua palavra. Vamos para a parte de quarta-feira. No meio de seu povo, Deus ensinava por vários meios, e um deles era o santuário. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos depois. Quais importantes verdades práticas e teológicas são encontradas em Êxodo 25, dos versos 1 a 9? Embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu Moisés a construir um santuário, que está lá em Êxodo 25, verso 8. Ele queria mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Apesar dos seus muitos erros, eles não os havia abandonado. Assim, quando foram aceitos pelo Senhor novamente, e eles receberam a ordem divina e começou a construção do santuário, que está lá em Patriarcas e Profetas, página 192. A Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas, que está lá em Atos, capítulo 7, verso do 47 a 50. Ele é maior que o mais alto céu, e até mesmo o céu não pode contê-lo. Paulo disse em Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, que está lá em Atos capítulo 17, verso 24. Além disso, o rei Salomão declarou: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. 1 Reis 8, verso 27. O santuário deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria sua presença ao povo. Então, quando Deus fala para Moisés construir o santuário, é porque Deus ia se manifestar a sua presença ao povo. O povo ia ver o que é ali Deus. Deus estava ali com o povo, e o povo ia ver Deus através do santuário. Deus ia mostrar: estou aqui com vocês.
Deus ia mostrar isso para o povo de Israel. Por isso que Deus falou: Moisés, constrói santuário e eu habitarei no meio do povo, através da minha presença, através do santuário. Os israelitas deveriam trazer uma oferta voluntária para a construção do santuário. Eles deveriam levar dádivas valiosas, incluindo ouro, prata, bronze, madeira de acácia, vários tipos de tecidos finos, azeite de oliva e especiarias. Em Êxodo 25, verso 10 e 27 e 21, encontramos inúmeros detalhes sobre o tabernáculo e suas cerimônias. Deus apresentou a Moisés um projeto contendo instruções específicas sobre como construir e mobiliar o tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, candelabro, os altares, os véus, as cores e as medidas. Moisés teve que construir o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou, que está lá em Êxodo 25, verso 9, verso 40 e Êxodo 26, verso 30, refletindo o santuário celestial onde Jesus está hoje. Jesus está no santuário celestial, que está lá em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, e 9, verso 11. O santuário terrestre teve uma função essencial. Qual que era a função do santuário terrestre? A função do santuário terrestre era o sacrifício de animais que aconteciam lá no santuário. Quando uma pessoa pecava, essa pessoa tinha que levar um cordeiro e o sacerdote passava o cutelo no pescoço do cordeiro, escorria aquele sangue que simbolizava o sangue de Cristo, e o sacerdote levava esse sangue no santuário. O sumo sacerdote levava até o Santíssimo, onde tinha um véu. O sumo sacerdote falava o pecado da pessoa e Deus perdoava o pecado daquela pessoa através do sangue daquele animal que simbolizava o sangue de Cristo. Somente o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, onde ficava o véu. E ele aspergia aquele sangue no véu e Deus perdoava o pecado daquela pessoa. Essa era a função do santuário terrestre. Essa função acabou como? Até a morte de Jesus. E seu ministério no santuário celestial, que tornou o santuário terrestre desnecessário e sem validade. Uma verdade revelada, quando o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo. Isso quer dizer esse verso, que está lá em Mateus 27, verso 51. Quando Jesus ele morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Foi ali que Jesus ele aboliu a lei de ordenanças, a lei de sacrifícios de animais, porque Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que morreu. Somente hoje é o sangue de Cristo que purifica os teus pecados, que purifica os meus pecados. É o sangue de Cristo, não é mais o sangue de animais. A lei cerimonial foi abolida por Jesus em sua morte na cruz, que está lá em Mateus 27, verso 51 e Marcos 15, verso 38. Jesus morreu, acabou a lei cerimonial, acabou a lei de sacrifícios. Isso não existe mais. Foi abolida por Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu. Na parte de quinta-feira, cheios do Espírito de Deus, o Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias do tabernáculo. Os sacerdotes deveriam usar vestes apropriadas, mas o sumo sacerdote usava uma estola especial que continha os nomes dos filhos de Israel. Ele também usava um peitoral que continha o Urim e o Tumim, e deveria estar em seu coração, que está lá em Êxodo 28. Todos os sacerdotes
deveriam ser o quê? Consagrados a Deus. Então, quer dizer, os sacerdotes tinham que ser consagrados a Deus, tinham que usar vestes apropriadas. Somente o sumo sacerdote usava um tumim e urim, que tinham que as 12 tribos de Israel. E também o sumo sacerdote era responsável por todos os sacerdotes. O sumo sacerdote era o que comandava ali os sacerdotes, que dava as instruções para o sacerdote. O sumo sacerdote que lia a lei para as pessoas. O sumo sacerdote é que entrava no Santíssimo para aspergir o sangue no véu, para Deus perdoar o pecado da pessoa. Essa era a função do sumo sacerdote. Por isso que ele ficava com o urim e o tumim, que continha as 12 tribos, eram 12 pedras, que eram 12 tribos de Israel, que ficava aqui no peito do sumo sacerdote. Ali mostrava quando Deus falava com o sumo sacerdote. Essa era o que o sumo sacerdote fazia. Todos os sacerdotes, como eu falei, deveriam ser consagrados. Os outros itens a serem cuidadosamente preparados eram o altar do incenso, a bacia, o óleo de unção e o incenso. Em Êxodo 31, que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos de forma bela e adequada. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com seu espírito. O que isso significa? Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo. Ele foi enchido, ou seja, capacitado. Quem capacitou Bezalel? Foi Deus. Deus capacitou Bezalel com novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre o trabalho necessário. Além disso, Deus deu a Oliabe e muitos outros artesãos o mesmo espírito para auxiliar nessa tarefa. Então, Oliabe e Bezalel e muitos artesãos foram cheios disso, que Deus encheu-os com seu espírito e capacitou eles para construir o tabernáculo, para fazer os materiais para o tabernáculo. Deus capacitou eles. Então, quem que nos capacita hoje? É Deus. Deus que capacita você. Se você pedir a Deus com fé, em oração, Senhor, me capacita no meu trabalho, me dê habilidade. Deus vai te dar habilidade. Deus vai te capacitar para você fazer a sua tarefa, como Ele capacitou a Oliabe e a Bezalel e aos outros artesãos. Você não entende a Bíblia? Eu não entendo a Bíblia. Eu leio um texto, eu não entendo. O que você tem que fazer? Peça sabedoria a Deus, que Deus vai capacitar você para você entender a Bíblia Sagrada. É Deus que te dá sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele o dá. Deus não vai cobrar nada de você, Ele vai te dar de graça a sabedoria. Ele vai te encher com o seu Espírito Santo, que você vai começar a entender a sua palavra, que Ele vai te encher com o seu Espírito Santo, que você vai começar a fazer o seu trabalho certo. Você não entende o que você faz, Deus te capacita. Somente Deus nos capacita. Mais ninguém, é somente Deus. É Ele que te capacita para você fazer a sua tarefa. É Deus. Se você pedir com fé, Deus te capacita. No meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como o sinal que Deus santifica os fiéis. O sábado é o sinal que Deus santifica os fiéis. Como eu falei, o sábado é um presente. É um presente que Deus te deu. O sábado está aqui em Gênesis capítulo 2, os versos do 1 até o 4. Eu vou ler aqui para vocês. Assim terminou a criação do céu e da terra e tudo que neles há, e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e separou como um dia sagrado,
pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas, descansou, e foi assim que o céu e a terra foram criados. Então, meus queridos, Deus, ele descansou, ele santificou, ele abençoou o sábado e descansou. Deus nos deixou exemplo para ser seguido. É a Bíblia que está falando, não sou eu. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Como eu disse, quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com a gente. Que a observância do quarto mandamento está associada à santificação. Deus disse, também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um lembrete de que o Senhor não é apenas nosso Criador, que está lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, que é o nosso também Redentor e Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, e Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Mas também é santo. Ele transforma Deus aqui. O que ele faz com as pessoas quando se rende a Ele, quando se entrega a Ele? Ele transforma as pessoas por sua presença. Por meio de como que Deus nos transforma? Por meio do seu Espírito e de sua palavra. Crescemos para refletir um caráter de amor, bondade, altruísmo e perdão. A maior dádiva que Deus deu a Moisés foi o decálogo, que está lá em Êxodo 31, verso 18, que foi Deus que ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 preceitos. Foi Deus que escreveu os 10 mandamentos. Hoje os 10 mandamentos não estão mais numa tábua, em tábuas de pedra. Deus colocou as suas leis em nossos corações. A lei de Deus tem que estar em nosso coração. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é boa. A lei de Deus mostra o pecado. Mostra o que você está fazendo de errado. Muitos dizem que a lei foi abolida, que a lei não está mais em vigor. O que Paulo fala em Romanos 3, verso 31? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, confirmamos a lei. Então Paulo não falou que a lei foi abolida. Paulo não falou que a lei foi anulada. Paulo falou, confirmamos a lei. Essas tábuas deveriam ser colocadas no lugar santíssimo, dentro da arca da aliança que estava sob o propiciatório. Então, meus queridos, essa foi a lição. A aliança e o modelo. A lição de número 10 da Escola Sabatina. Aqui nós entendemos que Deus está fazendo por nós. Que é Deus que nos capacita. Que é Deus, a obediência é um dom de Deus. A obediência é o que? É nos render ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Obedecer os seus mandamentos. Guardar a sua lei em nossos corações. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. E até o meu próximo vídeo. Tchau!